Contando com a boa mão do Senhor. Esdras 8:31. Partimos do Riacho Ava no 12º dia do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. A mão do nosso Deus nos protegia e nos salvava das mãos dos inimigos e de suas emboscadas durante o trajeto. Como você está vendo a boa mão do Senhor em sua vida? Para algumas pessoas, isso parece presunçoso. Para outras, não há diferenças, pois são céticas com tal possibilidade. Para uns pouco, tudo mudaria e para melhor. E você, o que acha? Para aqueles que creem que há vantagem quando se tem uma vida à boa mão do Senhor, quero lhes dizer que a Bíblia mostra provas reais como isso acontece. Na Bíblia, a expressão boa mão do Senhor aparece 8 vezes, sendo que 6 no livro de Esdras. O personagem central do livro é o próprio Esdras, que, chamado por Deus, recebeu a missão de liderar a primeira caravana do povo após o período de exílio do cativeiro babilônico no reinado de Artaxerxes I. Esdras teve vários desafios. O primeiro, convencer o rei a liberar o povo. Depois, convencer o próprio povo a retornar para Jerusalém. Do ponto de vista humano, são desafios difíceis, e fez com que ele mudasse a perspectiva da ação humana, pois contava com a boa mão do Senhor. Contar com a boa mão do Senhor é a certeza de que não está debaixo das próprias orientações, e sim está debaixo da orientação ou das orientações de Deus. Primeira evidência da boa mão do Senhor, o favor do rei. No versículo 6 nós lemos: segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Veja que coisa interessante, né? A boa mão do Senhor estava sendo estendida através do rei Artaxerxes I. Parece aqui que os papéis inverteram-se, no sentido de Deus elevar a pessoa de Esdras aos olhos do rei, com o fim de que tudo que Esdras precisasse, o rei lhe concedesse. Não havia, pelo menos no relato do livro, nenhuma evidência que Artaxerxes teve uma experiência pessoal de conversão ao Deus de Esdras. A liberação do povo é algo exclusivo da vontade de Deus em todo o processo. Veja, por exemplo, as ações de Artaxerxes foram movidas pela boa mão do Senhor. O versículo 13 diz que houve a permissão deliberada para o retorno do povo. No versículo 15 nós lemos que há uma disposição dos bens próprios e reais para o custeio do retorno. O rei pagando as despesas, custeando as despesas dessa jornada. No versículo 16, a liberação dos recursos de todos os súditos em favor da comitiva. E aí, no versículo 21, a liberação das tesourarias das províncias, caso Esdras achasse necessidade. Olha que coisa magnífica, é um milagre da parte de Deus. O rei liberou que os tesoureiros de todas as províncias colocassem à disposição de Esdras finanças, se houvesse necessidade, para suprir as carências do povo voltando para Jerusalém. É algo extraordinário. As ações de Artaxerxes são raras e poderosas, vista que não se percebe em nossos dias motivação semelhante de um incrédulo. A pessoa, o rei, se colocar à disposição do povo de Deus. E aí nós temos uma lição, que é contar com a boa mão do Senhor
é saber que Ele, Deus, trabalha nos corações das pessoas, movendo-as em sua direção. Quer dizer, Deus mexe no coração da pessoa para que a pessoa faça algo de bom para você. A segunda evidência da boa mão do Senhor são as misericórdias de Deus. O versículo 28 diz o seguinte: e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes que subiram comigo. Queridos, contar com as misericórdias do Senhor é reconhecer a própria incapacidade. Esdras se mostra digno e capaz de administrar com fidelidade as bênçãos do Senhor em tudo. Por isso que Deus o escolheu. Hoje, as pessoas não percebem as ações misericordiosas do Senhor. Poucos são os que percebem a poderosa boa mão de Deus, o abençoando e dando-lhe vitória. A logística ganha forma e as pessoas começaram a decidir partir para Jerusalém, e o ânimo toma conta dos seus corações. A princípio, o povo não queria sair. Havia um desânimo que levou ao ponto de Esdras ficar também desanimado. Mas, quando Deus começou a agir no meio do povo, quando Esdras começou a montar uma logística, os judeus começaram a decidir e aceitar essa caminhada de volta à sua terra. A lição que nós tiramos aqui é o seguinte: contar com a boa mão do Senhor não é não ter o que fazer, e sim fazer tudo com motivo de louvor a Deus. Então nós precisamos colocar isso na nossa cabeça, na nossa mente, que tudo o que devemos fazer deve ser feito para o louvor de Deus. A terceira evidência da boa mão do Senhor, chamado dos servos do Senhor. No capítulo 8, versículo de 15 a 18, nós lemos: em meio à caminhada, Deus desperta novamente o coração de Esdras para que este passe em revista a todos quantos o seguiam. Este era um costume judeu. O propósito de passar em revista o povo poderia variar entre outras coisas, como que fazendo um censo das famílias, verificando a mão de obra disponível e além de até preparar uma melhor logística para a distribuição dos recursos. Mas ao fazer esta revista, Esdras descobre algo muito triste. O versículo 15 diz que ele não achou nenhum dos filhos de Levi. Logo, a tribo de Levi, que havia sido escolhida entre as 12 para servir na obra do Senhor, nos trabalhos relacionados ao louvor e sacrifício. Esta tribo, a tribo de Levi, foi vetado o direito que as outras tinham, como ter posses, terras e outras coisas mais. Só que as outras tribos, as outras 11, deviam sustentar e manter a tribo de Levi em todas as suas necessidades básicas. Só que isso cria uma situação complicada, porque não tem quem vá dirigir ou fazer o trabalho do louvor e do sacrifício no meio do povo. Era comum ter posses, terras e outras coisas mais. Para aqueles levitas que ficaram na Babilônia, que não seguiram Esdras, pode ser que eles tenham pensado que era mais vantajoso ficar lá na Babilônia, plantando, construindo, tendo a semelhança dos demais. E isso pode ter criado a ideia de que servir ao Senhor podia ser desvantagem.
Isso mostra a perca da visão ministerial e que não é algo só daquele tempo. Têm sido cada vez mais ofuscadas e desencorajadas pelos dissabores do dia de hoje, a rejeição ministerial ou a visão ministerial. Poucos são os decididos a servir de modo integral ao Senhor na igreja. O que a gente vê hoje são igrejas vazias e universidades lotadas. Mas de quem é a culpa? Será que não há mais a necessidade do chamado? Estão desmotivados por quê? Talvez estejamos vivendo a síndrome da Babilônia. É melhor ficar trabalhando do que servir ao Senhor. Mas é interessante que a palavra de Deus diz que Esdras convence o povo. E muitos vieram a ele e tomaram novamente a motivação de voltar para Jerusalém. E isso é muito importante, porque nós tiramos uma lição daí, que o lidar e valorizar aos que se dedicam à vida ministerial é o maior estímulo que o povo de Deus pode dar a uma pessoa, a um jovem, né, a um líder que queira assumir e fazer o trabalho do Senhor. A quarta é a evidência da boa mão do Senhor, proteção contra os inimigos. Partimos do rio Ava, que significa dificuldades, no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Esdras sabia que a jornada seria longa e perigosa. Ele carregava uma elevada quantia de joias e outros bens dados pelo rei, pelos oficiais e pelo demais povo. Mas ele ora a Deus pedindo, que haja proteção. Por isso que ele diz que contar com a boa mão do Senhor é ser poupado de assaltos, de latrocidas no retorno para Jerusalém. A lição que tiramos é a boa mão do Senhor é uma forte aliada contra os possíveis perigos e inimigos em meio às jornadas da vida. Quinta evidência da boa mão do Senhor: cumprir o trajeto que tinha a percorrer. Pois, no primeiro dia do primeiro mês, partiu da Babilônia e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do Senhor sobre ele. Para entender melhor o que Esdras está dizendo aqui, é preciso conhecer um pouco da geografia do deserto entre a Babilônia e Jerusalém. Uma jornada por lugares ermos, com muitas montanhas e perigos por todo o lado, pois os salteadores costumavam ficar nos altos das montanhas para poderem atacar com facilidade e sem reação os que passavam a pé entre os montes, nas estradas dos vales, que eram estreitas e rochosas. Esdras reconhece que era a boa mão do Senhor que possibilitava, desde a saída até a chegada, tempos de proteção, de paz, numa jornada de 4 meses. A lição, contar com a boa mão do Senhor, é poder entregar o nosso destino em suas mãos. Tenha Deus em sua vida. A sexta evidência da boa mão do Senhor: não denegrir a imagem de Deus. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defender do inimigo no caminho. Porquanto já lhe havia dito: a boa mão do nosso Deus é sobre nós, os que o buscam, para o bem deles. Mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Queridos, Esdras era um homem de testemunho e de palavra. Após narrar ao rei Artaxerxes I quem era o Deus de Israel, o seu Deus, ele não se viu mais com condições de pedir ao rei uma escolta para o acompanhar nessa jornada.
Esdras tinha como desafio pessoal entregar a sua vida e a de todos que retornassem para Jerusalém unicamente na mão do Senhor. E assim Deus honrou e Esdras e todos quantos com eles chegaram em Jerusalém. A lição que aprendemos é que quando nós estamos debaixo da boa mão do Senhor, temos condições de maior segurança. Queridos, espero que após as evidências de quão importante é contar com a boa mão do Senhor, você possa estar com o desejo de assim viver. Daí gostaria de mostrar, por fim, como foi que Esdras obteve a boa mão do Senhor. No verso 10 do capítulo 7, encontramos alguns passos práticos de como alcançar sobre si a boa mão do Senhor, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos. Os passos. Colocou o coração para buscar a lei do Senhor. E não só buscar, para cumprir. E não só cumprir, para ensinar. Isso é interessante. Quando nós buscamos Deus, devemos cumprir os princípios divinos e ensinar esses princípios divinos a outras pessoas. A minha oração e sincero desejo é que juntos possamos prosseguir debaixo da boa mão do Senhor. Tenho a firme certeza que assim chegaremos ao lugar que a todos Deus espera que cheguemos. De acordo com Esdras 7:9, aqueles que regressaram começaram uma jornada no primeiro dia do mês. Houve um período, segundo o texto, de pausa entre uma data e outra. Mas é porque quando Esdras descobriu que não havia levita, ele voltou, ele foi buscar. Então, a gente vai ver isso no capítulo 8, que durante 8 dias Esdras alistou levitas, rogou ao Senhor uma boa jornada e confiou a importante carga dos viajantes aos sacerdotes e levitas. Assim eles partiram no 12º dia. Sobre esse ponto de vista da viagem para Jerusalém, começou no primeiro dia do primeiro mês, quando o povo deixou suas casas na Babilônia e o grupo partiu do rio no 12º dia. Ainda, a gente verifica no versículo 8, o escritor mostrando os preparativos, para o retorno dos exilados a Jerusalém. Muitos deles estavam vendo o agir de Deus em favor desse retorno. Havia outros que não queriam voltar. Conforto, segurança e bem-estar momentâneo os impedia de ver o cumprimento da promessa de Deus. Dessa forma, muitos deles não queriam voltar com Esdras e fazer parte desse projeto. Vimos nesse capítulo que Deus continua ajudando o seu povo. A decisão de Esdras de ir para Jerusalém, sem a proteção dos guardas, era uma clara demonstração de fé. Foi por isso que ele não quis escolta. Esdras queria em tudo ser um testemunho vivo. Por isso, ao invés de confiar na força do homem, ele decide confiar em Deus. E o Senhor honra a sua atitude. Embora ele corresse algum risco porque estava transportando ouro e prata em abundância, mesmo assim, os assaltantes não podiam tocá-lo. Por quê? Porque a mão do nosso Deus estava sobre ele e ele os protegeu dos ataques de inimigos e assaltantes pelo caminho. É dessa forma, queridos, que nós precisamos vivenciar a nossa vida cristã. Contar com a boa mão do Senhor, porque nós vamos receber favores de pessoas que a gente nem imagina que possa vir. Nós vamos receber as misericórdias de Deus. Nós vamos entender o chamado do Senhor e vamos verificar que há uma proteção contra os inimigos. Mas uma coisa também é importante. Cumpra o trajeto que você tem
e percorrer, porque assim Deus vai te engrandecer do ponto de vista humano. Que Deus, pois, te abençoe. Amém.